Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Márcio Reis que está falando. Nós vamos agora trabalhar o nosso desafio de número 9. Está aqui o desafio de número 9. É um dos desafios aí do nosso grupo de desafios, nosso grupo lá no WhatsApp, grupo dos alunos do curso Excel Top 50, nosso curso de Excel do básico ao avançado. Se você é aluno, você pode entrar lá no grupo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não está no grupo, é só entrar lá no grupo e participar. Se você não é aluno do Excel Top 50, também pode participar temporariamente, ok? Então vamos aqui entender o que é esse nosso desafio. Eu trouxe aqui esse exemplo pronto, eu enviei lá no grupo para os alunos poderem montar. Nós temos aqui uma planilha com uma base de dados pronta, uma planilha de vendas, né? Onde tem aqui os produtos vendidos, código do produto, qual o tipo de produto, o preço dele, quem comprou o produto se foi pessoa física ou jurídica, a forma de pagamento, qual foi a loja que fez a venda, qual é o estado da loja, se é Rio ou se é São Paulo, se essa compra foi feita online ou presencial, em quantas parcelas foi feito o pagamento. Então tem aqui uma base de dados completa, né? Aqui é a data da venda, o ano, o mês, dia da semana. Isso aqui é uma base já pronta e o objetivo de vocês vai ser montar essa base a partir de parte dessa tabela. Ok? Essa base de dados aqui ela tem 1934 vendas. Tirando ali, menos um pouquinho, né? Porque tem um cabeçalho aqui. 1900 e poucas vendas. Então, a partir de uma tabela básica, nós vamos montar esse tabelão aqui e deixar essa base de dados organizada. E aí, o que é bem interessante, que a gente vai precisar, quem viu o desafio e estudou essas aulas no curso, vai perceber que nós vamos precisar usar o PROC-V para buscar as informações. Então, nós vamos partir de uma base aqui embaixo, ó. Eu deixei duas tabelas prontas. Essa tabela aqui, que é a nossa tabela onde nós vamos começar a trabalhar. Reparem que essa tabela não tem todos os dados que tem na tabela final, né? Ela tem parte dos dados aqui. E nós vamos ter que buscar em uma terceira tabela aqui, produtos, lojas. Vamos ter que buscar as informações dos produtos e as informações das lojas. Então, trazer essas informações que estão aqui, levar aqui para essa tabela principal. Depois, nós trouxemos os dados para cá, nós vamos arrumar e deixar bonitinho e arrumado como essa base de dados pronta que está aqui. Então, esse era o objetivo do nosso desafio. Ok? Então, vamos trabalhar nele, né? Então, para quem percebeu aqui, nós temos que cruzar informações daqui, levar para cá. Nós vamos precisar aí do PROC-V. Muita gente tem medo do PROC-V. Se você não estudou ainda essas aulas do PROC-V no curso, você pode entrar lá nas aulas, tem como dar uma olhada com calma, aprender didaticamente, passo a passo. Aqui nós vamos trabalhar e observar os dados que a gente tem. Para poder buscar as informações da outra tabela, eu vou buscar as informações do produto. Reparem que aqui na principal nós temos o código do produto, nós temos qual é o produto, o tipo e o valor. Nós temos aqui essas informações aqui. Na tabela que a gente vai montar, nós só temos o código do produto. Então, nós temos que buscar as outras três informações do produto para cá, que são justamente qual é o produto, o tipo e o valor. Para fazer isso, o PROC-V funcionar, nós precisamos que tenha um campo comum entre as duas tabelas. Esse campo comum aqui é o código. Isso a gente aprende de forma mastigada, detalhada lá no curso. Nós precisamos aqui ter um campo comum. Esse campo comum é o código. Por quê? Para o PROC-V funcionar, como é que eu vou buscar as informações do produto lá se eu não souber qual é o produto? E essa identificação do produto aqui é pelo código. Normalmente isso acontece quando é buscar informações de aluno, de cliente. Aí normalmente a gente usa CPF, matrícula, é um campo comum. Se fossem informações de veículos, seria placa. Ou o nome da pessoa, quando for uma pessoa, mais comum, normalmente é um CPF, uma matrícula. E aqui, produto, você pode usar o código do produto. Então, você precisa ter um campo que seja um campo único, que só aquele produto tem aquele... Nesse caso, só esse produto tem esse código, né? Então, esse é o campo único. E um campo que seja comum entre as tabelas. Por que comum? Porque aqui tem o código. E aqui tem o código. Então, o PROC-V só vai achar esses dados aqui
se tiver também o código aqui. Tudo bem? Então vamos fazer primeiro essa etapa aqui. Nós temos três campos para levar para lá, né? Produto, tipo e valor. Então eu vou incluir aqui a coluna, botão direito aqui vou inserir. 1, 2, 3 colunas que eu vou inserir aqui. São justamente produto, tipo e valor. Eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Copiei aqui só o título. E agora nós vamos fazer o PROC V no primeiro campo para trazer os dados desse primeiro produto para cá. Depois nós vamos fazer o PROC V para trazer o tipo de produto. E por último, o valor desse produto. Feito isso na primeira linha, a gente vai replicar de uma vez só para todas as 1900 e poucos produtos que tem ali. Vamos fazendo o primeiro aqui. O PROC V, só relembrando, o PROC V ele tem 4 itens. O primeiro item é o campo único e comum, que a gente já sabe qual é. O segundo item vai ser selecionar a tabela que a gente quer buscar essa informação. Então vamos fazer aqui o PROC V. Ó. É igual a PROC V. Primeiro item, ó, tem 4 itens. Se você olhar com calma na hora de montar o PROC V, você vai perceber que ele tem 4 itens. O valor procurado, matriz tabela seria selecionar a tabela onde a gente vai buscar essa informação do produto. E as outras duas informações nós vamos ver agora também, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, valor procurado, é o valor que é aquele campo único e comum. Então, eu vou clicar aqui, ó. E ele já selecionou PROC V, marquei o item que é comum entre as duas tabelas. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que selecionar a tabela onde eu vou buscar a informação. Então eu vou ter que clicar lá na outra tabela e vou selecionar aqui, eu vou selecionar pelas colunas essa tabela inteira aqui que a gente vai usar. Reparem que ele já marcou aqui na barra de fórmulas, olha, ele colocou, o primeiro item a gente já tinha colocado, A2, que é a célula que tem lá o campo comum, e ele colocou o nome da tabela, ó, produtos lojas, da coluna A até a coluna D, ó. Ele marcou aqui as 4 colunas. Ponto e vírgula, nós vamos para o terceiro item. O terceiro item é onde tem a informação que a gente quer buscar. A primeira informação que a gente quer buscar é o nome do produto. E ele está, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Em qual coluna que está o produto? Está aqui, ó, na segunda coluna, coluna de número 2. Então, se eu selecionei a tabela aqui, está na coluna de número 2, eu vou digitar 2 aqui em cima. Ponto e vírgula, e o último item do PROC V é falso, quando a gente quer buscar exatamente aquele nome que está lá, não um nome parecido. O que isso significa no PROC V? Se eu tivesse um código aqui parecido, ele poderia achar esse código na lista, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero achar exatamente esse código que está ali. Então, para não errar, você que não estudou o PROC V ainda, ou não olhou ainda em local nenhum, só colocar falso ali, que 99% dos casos a gente vai usar falso. Ok, então fizemos os 4 itens aqui, ó. Selecionei qual é o item, selecionou a tabela, qual é a coluna aqui que ele está, na coluna número 2, e falso. Aperto Enter, não clica em local nenhum, aperto Enter, e ele busca a informação para cá. Olha que legal, ó. O PROC V é muito legal. Ele é difícil, para quem está começando, quem nunca fez o PROC V, ele é difícil. Mas depois que você aprende que essa regrinha dos 4 itens, você não tem como errar. Ok? Vamos olhar aqui de novo, ó. Selecionou o primeiro item que é comum entre as duas tabelas, depois selecionou a tabela onde a gente vai buscar a informação, em qual coluna que está a informação e falso. Então o primeiro item aqui está pronto. Eu vou fazer o segundo aqui, mas a gente poderia copiar e colar. Tá? Eu vou fazer de novo só para a gente treinar aqui. Ó. É igual a PROC V. Eu quero agora buscar o tipo, né? Qual é o tipo de produto? Primeiro eu marco o campo comum entre os dois, ó. É o código, né? Ponto e vírgula. Agora eu vou lá selecionar a tabela, ó. Segundo item, selecionar a tabela. Eu vou lá, seleciono a tabela. Mesmo jeito que a gente fez, né? Ponto e vírgula. Número do índice coluna que tem a informação que eu quero. A informação que eu quero é tipo, lembra que eu falei que a gente quer buscar o tipo? Ó? Então, ó, coluna número 1, coluna número 2, coluna número 3. Das 4 colunas selecionadas aqui da tabela, é a número 3. Então, eu digito 3 ali, ponto e vírgula, falso. Aperto Enter e ele buscou a informação. Por que eu falei que a gente pode copiar e colar? Porque
Esse nome do produto está na coluna número 2. O tipo está na coluna número 3. E o valor na coluna número 4. Ó. Reparem, quando a gente selecionar número 1, 2, 3 e 4. Ó. Produto na coluna 2, tipo na coluna 3 e o valor na coluna 4. Então, quando a gente fizer lá, ó, a gente pode copiar e colar. Eu vou copiar aqui o PROC-V, Ctrl C. Vou clicar aqui agora nesse próximo aqui, Ctrl V. E ao invés de número 3, eu vou colocar número 4, porque o valor está na coluna 4. Perfeito? Muito bom, né? Agora fica muito mais fácil, porque a gente já tem as fórmulas funcionando aqui. Eu só preciso replicar para todas as linhas. E aí a mágica do Excel, né? Eu vou selecionar aqui as 3 células. Selecionei, ó, clique e arrasto, seleciono as 3. E você pode clicar nesse cantinho inferior direito aqui para fazer esse auto-preenchimento. Você clica 2 vezes nesse cantinho inferior direito e ele vai replicar. Olha que legal, ó. Ele buscou informação de todos os itens aqui para fazer o PROC-V. Olha que legal, né? Tá aí o poder do Excel, né? Muito bom, muito bom. Fizemos uma parte aqui da tabela, né? Nós temos que partir agora para outra parte. Eu só vou formatar isso aqui como valor em reais, ó. Vou selecionar tudo. Você pode apertar o Shift do teclado e o Ctrl e seta para baixo. Que aí seleciona tudo de uma vez, ó. Você aperta Ctrl e Shift ao mesmo tempo. Aqui, ó. Cliquei no primeiro, Ctrl Shift e seta para baixo. E pode selecionar tudo de uma vez aqui. Então selecionei todos os itens aqui e vou colocar na moeda para ficar em reais aqui já formatado. Bom, agora nós vamos finalizar aqui os próximos campos, né? Nós temos aqui a informação da loja, mas não temos aqui a UF, que seria o estado da loja. Vamos olhar aqui na tabela pronta, né? Aqui a loja, nós precisamos trazer aqui a unidade federativa, né? O estado da loja. E essa informação nós temos aqui nessa outra tabela, mesmo formato, PROC-V. Então, vamos aqui, inserir, colocar aqui o F, unidade federativa, e vamos fazer o PROC-V aqui nessa célula aqui. É igual a PROC-V, clico no item que é comum. O item que é comum é o nome da loja. Se a gente olhar na tabela lá, ó, vou clicar aqui, ponto e vírgula. Segundo item é a matriz tabela, que é a tabela que a gente vai selecionar lá. O campo comum aqui é o nome da loja. Então, vou selecionar as colunas. O item que eu quero está na coluna 2. Cuidado só para não confundir. Eu selecionei essa tabela aqui. Então, ela começa com a seleção. A primeira coluna é aqui. A segunda coluna dessa seleção que a gente fez, dessa tabela que a gente selecionou, é aqui. Não é para começar a contar lá do início, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso, não. O PROC-V ele busca aqui na seleção que a gente fez. A gente selecionou essa tabela aqui, essa é a primeira coluna, essa é a segunda. Então, a unidade federativa, que é o que eu quero buscar, está na coluna de número 2. Então, digito 2 ali e falso para a gente trazer aqui a informação. Perfeito. Agora, clico no cantinho inferior direito, mesmo formato, ó, replicou para todos, se é do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Legal? Então aqui nós estamos com as informações quase prontas. Para chegar ao modelo que a gente tem aqui, a gente termina aqui na data, mas a tabela aqui final, ela vai até ano, mês e dia da semana. E aí eu vou trazer algo bem interessante que a gente aprende inclusive no Excel básico, que é uma forma, no básico intermediário, de você colocar aqui o ano, mês, dia da semana, mas tem uma forma diferente também. Então vamos aqui. Terminamos na data. Vou copiar aqui esse cabeçalho. É data, mês, vamos olhar aqui. Ano, mês, dia da semana. Vamos corrigir lá. Ano, mês, dia da semana. Então agora a gente vai trazer essas informações aqui. Vou colocar aqui uma borda. Posso colocar a borda no final, depois dos dados preenchidos. Primeiro eu vou colocar aqui o ano, né? Para colocar o ano, é a fórmula ano, simples. Você vai colocar a fórmula ano e selecionar a célula que tem a data.
ele vai pegar dessa data aqui, ele vai recolher só o ano para cá. Trouxe o ano aqui para a gente. Legal? Vou centralizar. Um mês seria no mesmo formato. Então, você tem uma fórmula que você pode buscar aqui o mês. Você vai digitar mês, pega aqui essa informação e dá Enter. O problema é que esse mês ele vem com a numeração do mês. E nossa tabela final, ela tem que sair com o mês por escrito, né? Janeiro, fevereiro, março. E aí a gente usa uma outra fórmula. A gente não vai usar o mês aqui como a gente fez agora. Vamos usar a fórmula texto. E ela vai converter uma informação que tem aqui. Ela vai converter essa informação para o formato de mês. E aí nós vamos usar aqui como segundo argumento dela, ó, primeiro argumento é a própria data, né? Dentro da função texto, entre aspas, nós vamos digitar aqui M. E aí tem vários formatos, tá? Nós vamos só alcançar o que a gente quer ali por enquanto. Então, a MMM é relativo ao mês. Ele colocou ali já de janeiro. Dia da semana, algo também muito parecido. A gente poderia usar a função dia ponto da semana, ó. Clicar aqui na data. Ele traz o dia da semana, mas em número. Então, isso também não resolve para a gente, né? O que seria esse dia da semana em número? Número 1 é domingo, número 2 é segunda, número 3, terça, número 4, quarta-feira. E assim por diante. Só que o que a gente quer é que apareça aqui o dia da semana mesmo ali, ó. Se é quinta, sexta, sábado, domingo, a gente quer que apareça aqui de forma abreviada por escrito o dia da semana. Então, nós vamos usar também a função texto, ó. É igual a texto. Coloca ali qual é a célula que tem a data. E nós vamos usar aqui DDD, de dia da semana. Apertar o Enter e ele traz para a gente. Então, ó, só para você recapitular aqui, ó, no mês, dentro da função texto, usei MMM, ele vai trazer o mês. E no dia da semana aqui, o dia, DDD, ele trouxe aqui o dia. Legal. Aqui a gente colocou em maiúsculo. Como é que eu converto para maiúsculo? Também aprendemos isso lá no Excel básico. Como é que eu converto isso aqui para maiúsculo? Quando eu tenho uma informação qualquer, se eu tivesse aqui escrito oi, e eu quisesse converter esse oi para maiúscula, é só digitar aqui maiúscula e selecionar a célula que tem a informação. E ele vai, converte aquele oi para maiúscula. Só que agora, essa informação aqui tem uma fórmula. E eu tenho que fazer dentro da própria fórmula. Então, o que a gente vai fazer é escrever maiúscula e colocar isso aqui dentro da função maiúscula. Ao invés de colocar uma célula, aqui a gente colocou uma célula, né? Aqui dentro a gente colocaria a fórmula. Simplificando, né? Isso aqui vai ter que ficar dentro da função maiúscula. Maiúscula. E aí eu fecho parênteses aqui. Reparem o que ele vai fazer no Excel. Esse valor que está aqui dentro vai retornar para a gente um mês. Quando esse mês chegar aqui, Jan, em minúscula, ele vai converter para maiúscula. É uma função dentro de função. Aí a gente já aprende mais no Excel intermediário lá no curso. Vou apertar o Enter aqui. Olha que legal. Converte para maiúsculo. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Ele está trazendo a informação de quarta em minúsculo. Então, eu vou colocar aqui maiúscula e fecho parênteses. Reparem que a função que a gente tinha feito agora está dentro de outra função maiúscula, do mesmo jeito que a gente fez no mês. Apertei Enter, ó. Olha que legal. Aí agora sim, ele está com as informações aqui completas. A gente só precisa replicar, né? Aqui, ó, ano, mês, dia da semana. A gente só precisa agora replicar para todas as células. Como é que a gente faz? Seleciona os três, clica aqui no canto inferior direito e ele copia para todos. Vou aproveitar que já está selecionado e agora sim, ó, todos selecionados. Agora eu vou colocar a borda para que todos aqui já fiquem com a borda também, ó. Legal, né? Então, nosso desafio está quase todo finalizado. Faltam apenas aí 2 detalhes. Primeira dica que eu vou dar aqui. Essa tabela, a gente já buscou as informações que a gente queria. E a gente pode usar essa tabela num dashboard, pode usar para fazer tabela dinâmica, pode usar para exportar esses dados para usar em alguma base de dados. Então, ela já está pronta. Porém,
eu não preciso mais atualizar as informações que estão aqui, eu não preciso mais ficar atualizando para cá. Eu já busquei as informações. Só que se a gente olhar os campos aqui, esses campos estão com fórmulas, ó. Fórmula, fórmula, fórmula. Aqui também que a gente buscou a informação do estado, ó, fórmula. Aqui no ano, ó, mesma coisa, ó, mesmo ano, mês. A dica que eu vou dar aqui é a gente copiar esses dados e transformar em valores. Tirar as fórmulas, só colar os valores. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou selecionar a tabela inteira aqui, ó. Posso até selecionar por aqui. Selecionar a tabela inteira. Selecionei ela toda. Vou apertar o Ctrl C do teclado, ó, Ctrl C, e vou colar valores. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, colar tudo que está aqui, mas vai tirar as fórmulas. A gente vai deixar as informações somente. Não vai ter mais fórmula aqui, já vai estar tudo funcionando, mas sem as fórmulas. Botão direito aqui, tem a opção colar especial, que também aparece, ó, valores. Mas se for procurar, colar especial, valores. Eu estou retirando as fórmulas, estou deixando só os valores. Vou dar o OK. Aparentemente aqui quem olha não tem nada, mas se você agora clicar onde tinha as fórmulas, ó, não tem mais fórmula. É só o valor copiado para cá. A gente agora tem a tabela pronta sem as fórmulas conectadas com outra tabela. Por que isso é importante? Porque de repente a gente vai usar essa tabela em outro local e não vai levar essa aqui. Ou a gente precisa somente usar esses dados aqui. Então, com a fórmula, isso pode dar algum problema lá, caso você desvincule essas informações daqui dessa tabela de onde a gente pegou as informações. Só faltou um último passo, que é converter para a tabela. Por que fica com essas cores aqui, né? Um azul, branco, tudo arrumadinho. Não é só isso, não é só pela arrumação visual. A gente, quando formata como tabela, facilita a gente na construção depois de um dashboard ou de outras informações que a gente vai inserir nessa tabela. Então, como é que a gente faz para ela ficar assim? É muito simples, ó. Eu vou clicar em qualquer campo aqui da tabela. Posso selecionar a tabela toda também, tá? Cliquei em qualquer campo aqui na tabela e lá no meu menu da página inicial tem uma opção formatar como tabela. Eu vou clicar aqui, ele vai me dar opções aqui que eu posso usar. Vou escolher essa aqui, ó, que tem o parecido com o que a gente usou lá. E ele me pergunta, onde estão os dados da tabela? Selecionando da coluna número da letra A, coluna A, célula 1, né? A1, até N1932. Então, se você conferir, N é a última coluna, 1932 aqui é a última célula. Então, ele já selecionou para a gente esses campos. Eu vou dar o OK. Ele pergunta, minha tabela tem cabeçalhos? Tem cabeçalho aqui em cima. Vou dar o OK. E ele já converte para a gente essas informações aqui. Só esse cabeçalho aqui que não ficou muito bonito aqui em cima, né? A gente pode mudar a cor aqui também do cabeçalho. Vou colocar aqui um azul escuro. Perfeito. Agora a gente está ali, ó. Nossa tabela igualzinha à tabela original, com todas as informações. E foi um desafio bacana porque você aprendeu bastante coisa legal. Aprendeu aqui o PROC-V, nós usamos a função texto, nós formatamos como tabela, então tem muita, e fora a informação de copiar como valores aqui. Muita coisa bacana nesse desafio, um desafio bem interessante. Você aprendeu até a arrumar essa base de dados, que é algo que é importante aí também. Tá legal? Então espero que tenha gostado. Deixa o like aí nesse vídeo e se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. E se tiver alguma sugestão de desafio, pode enviar também. Um grande abraço!